Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aula passada a gente falou do sistema circulatório e a gente viu também um sistema que está associado a ele, que é o sistema linfático. E a aula de hoje é sobre o sistema excretor. Então essa aula foi produzida para os alunos do 8º ano da Escola Estadual Nila Fará no ano de 2020. O corpo humano ele é formado por aproximadamente 70% de água. E aí cerca de 2/3 dessa água vai compor o líquido intracelular, que é aquele líquido que está no interior das células, e 1/3 vai estar fora das células, compondo então o líquido extracelular. E aí esse líquido extracelular, a gente vai ter o que estão banhando ali, o exterior das células, e também aquela parte desse líquido extracelular vai estar compondo o plasma, que é a parte líquida. O plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue. E aí, para manter esse equilíbrio, o nosso corpo deve ingerir por dia cerca de 2,5 litros, 2,5 litros de água, tanto pura ou obtida através, por exemplo, dos alimentos. O nosso corpo humano ele vai produzir ali algumas substâncias durante a realização então das atividades celulares, do metabolismo celular. E aí muitas dessas substâncias que são produzidas, elas não são aproveitadas pelo organismo. Então, se acumuladas, elas podem ser tóxicas, como por exemplo a ureia, ou então o excesso de sais minerais, de alguns hormônios, ou então de medicamentos. E aí todo esse processo de eliminação desses resíduos pelo corpo humano é chamado de excreção. E é realizado principalmente pelo sistema urinário. Em relação à estrutura do sistema urinário, acompanhe aí na figura da direita, o sistema urinário ele tem a função então de produzir e eliminar a urina. E aí ele é composto de 2 rins, como a gente pode ver aí na figura ao lado, que é o local de produção dessa urina. E também ele vai ser composto pelas vias urinárias, que é composto então pelos ureter, bexiga e uretra. Então, basicamente, é o local por onde passa a urina antes dessa urina ser eliminada pelo corpo. Em relação, então, aos rins, acompanhe aí na figura da direita, são órgãos que se situam na cavidade abdominal. Vai existir um rim de cada lado do abdômen. Eles vão apresentar uma cor vermelha escura e um formato similar a um grão de feijão. E vão medir cerca de 10 centímetros de comprimento, 5 de largura e 3 de espessura. Os rins, acompanham aí na figura da direita, eles vão se ligar ao sistema cardiovascular por meio da artéria renal e da veia renal e também vão se ligar às vias urinárias por meio dos ureteres. Cada rim do ser humano vai conter aproximadamente 1,5 milhão de néfrons, ou também conhecido como néfro. E aí esses néfrons são estruturas microscópicas, que a gente pode ver aí na figura da direita, e é o local onde o sangue é filtrado. E aí quando esse sangue vai ser filtrado, ele vai dar origem à urina. Então no sistema urinário, vamos falar um pouco da formação da urina. Então acompanhe aí na figura da direita. A urina ela vai ser formada nos néfrons, a partir de 3 etapas. Então vai ocorrer, por exemplo, uma filtração do sangue, depois uma reabsorção de substâncias que ainda podem ser úteis, e por fim a secreção celular, a produção daquele líquido amarelado que vai ser a urina. Então nessa primeira etapa, que é a de filtração, acompanhe aí na figura da direita, a gente tem os capilares sanguíneos que chegam numa estrutura ali dos néfrons chamada de glomérulo, que nada mais é que um emaranhado ali, uma rede de capilares. E aí, nessa seta vermelha aí que tem um F, vai indicar o sentido de filtração. Então, o sangue sai desses capilares e entram aí nesse túbulo contorcido proximal, que já faz parte aí dos néfrons, no interior dos rins. Então, nessa primeira etapa de filtração, que ela vai ocorrer nesses glomérulos, substâncias como água, sais minerais, glicose, aminoácidos, vitaminas e ureia vão ser filtradas do sangue e vão entrar nos rins, mais propriamente ali no néfron, no túbulo contorcido proximal. Então essa seta vermelha está indicando aí o sentido de filtração desse sangue. A próxima etapa, acompanhem na figura da direita, vai ser a reabsorção.
Então, o líquido filtrado que passou para os túbulos renais, ele vai ser reabsorvido e vai retornar para o plasma que tem no interior dos capilares sanguíneos. Então, são essas setas aí em verde, escritas R. Então, vocês podem ver que depois que ocorre a filtração, tanto no túbulo contorcido proximal, naquela alça que tem lá embaixo, que é chamada de alça de Henle, ou no túbulo contorcido lá distal, lá em cima, ou até mesmo no ducto coletor, que é onde já está formada a urina, vai ocorrer a reabsorção, né? Então, parte dessas substâncias vão retornar para a parte líquida do sangue, que é o plasma sanguíneo. E aí vai ficar no interior desses capilares. E por fim, a próxima etapa é a secreção. Então, substâncias que não foram filtradas, né, que não passaram lá pelo glomérulo, elas podem, por difusão, ir diretamente para os túbulos renais, né? Então, são as setas em roxo aí, ou mais azul, escritas S, né, de secreção. Então, pode ocorrer desde ali no túbulo contorcido proximal, ou então até mesmo no túbulo contorcido distal e até mesmo lá, ó, no ducto coletor. Ocorre essa secreção de substâncias. E aí, quando a urina já está lá, né, o líquido ali desses néfrons já está lá no ducto coletor, a urina já está praticamente pronta. Então, após ocorrer as etapas aí de reabsorção, de secreção, uma parte da água, sais minerais, ureia e outras substâncias tóxicas, ou que estavam em excesso no sangue, elas vão passar diretamente, né, para o túbulo renal e compor então a urina. Então, lá na parte do ducto coletor, acompanhe na figura da direita, já vai ter a urina seguindo em direção ali para os ureteres e posteriormente vão alcançar ali a bexiga e a uretra. Vamos falar agora das vias urinárias. Então, a primeira delas vai ser o ureteres. Então, acompanhe aí na figura da direita. São 2 tubos musculares finos que vão conectar os rins com a bexiga. E aí vai ter a função, né, de receber a urina produzida nos rins e transportar essa urina em direção à bexiga urinária. No adulto vai medir cerca de 30 centímetros aí de comprimento. Já a bexiga urinária é um órgão muscular, acompanhe aí na figura da direita, que é um órgão elástico e vai ter um formato de uma bolsa e vai ter a função de receber e armazenar temporariamente a urina. A bexiga urinária vai ter uma capacidade aí média de armazenar 300 ml de urina, mas em casos extremos pode chegar aí até 800 ml. E por fim, a urina chega então ali na uretra, e aí é um tubo muscular que vai conduzir essa urina da bexiga para o meio externo. Falando um pouco então da composição da urina, é um líquido ligeiramente ácido, de cor clara, podendo ser entretanto um pouco amarelada ou então transparente. Isso aí vai depender de um hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético. Então ele evita a diurese, né, que é a eliminação excessiva de água aí na urina. Então basicamente, se a composição do plasma sanguíneo está muito líquida, então o hormônio antidiurético vai ser inibido e aí consequentemente a gente vai eliminar mais água na urina, então a urina vai ficar mais transparente. Por outro lado, se a gente ingere pouca água e o plasma sanguíneo está um pouco grosso, né, com menos líquido, digamos assim, o hormônio antidiurético vai entrar em ação, vai evitar lá nos néfrons a diurese, né, então vai estimular a reabsorção de água lá nos néfrons, e aí essa água vai retornar para o plasma sanguíneo, deixando esse plasma sanguíneo mais líquido. E aí dessa maneira a cor da urina vai ficar mais amarelada, né, mais concentrada. Então, basicamente, a composição da urina, como a gente pode ver na figura da direita, é 95% de água e o restante vão ser outras substâncias, né, como ureia, ácido úrico, aminoácidos, cloreto de sódio. Como referências, eu utilizei o nosso próprio livro didático do 8º ano, que é o Apoema. Esse livro faz parte, né, do Programa Nacional do Livro Didático no ano de 2020 e é o livro que a Escola Estadual Nila Fará adota no ano de 2020. E retirei algumas imagens e informações também desse outro livro de Biologia do ensino médio. Ele é um livro que já fez parte do Programa Nacional do Livro Didático
Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado e aguardo você para a próxima aula.